O seu corpo tem uma farmácia interna e você provavelmente nunca foi ensinada a acessar. Ao longo do tempo, nós fomos ensinadas a viver nossa vida muito mais dentro da nossa mente do que no nosso próprio corpo. E basicamente o corpo vai ficando em segundo plano, né? Até o momento que ele começa a trazer sinais para você olhar para ele. Aquela tensão nas costas, aquela dor de cabeça, dor no joelho, dor na lombar, falta de vontade de fazer as coisas, falta de tesão pela vida, depressão, ansiedade. Se você ainda não me conhece, eu sou Eduarda Gindro, eu sou terapeuta tântrica e mentora de cura da alma feminina. No vídeo de hoje eu vou te guiar por esses 3 pontos, mas antes pega seu papel, sua caneta e sua garrafa de água, que aqui tem blitz da água mesmo, viu? A primeira parte do vídeo é sobre o que é o corpo adoecido. Depois você vai aprender o que é a farmácia interna que existe dentro de você. E por fim, como começar a ativar essa farmácia no seu dia a dia. Quando a gente fala sobre corpo adoecido, eu não tô querendo dizer somente sobre o corpo adoecido no sentido médico. É sobre aquele corpo que acumula tensões porque não encontra espaço para ele simplesmente ser, para expressar tudo aquilo que precisa ser expressado. Porque normalmente a nossa sociedade não permite que as pessoas sintam o que precisam sentir, onde a gente vai acumulando tensões por não saber como liberar essas tensões, vai acumulando emoções, porque as pessoas não se permitem mais ser vulneráveis. As emoções começaram a ser vistas como algo negativo. A gente aprende desde criança, né? Para de chorar, engole o choro. Chorar é coisa feia, né? A gente vai reprimindo, reprime a raiva, começa a reprimir todas as emoções, começa a reprimir o corpo. Também um acúmulo de cansaço, onde a nossa sociedade que quer sempre ser super produtiva e que hipervaloriza as pessoas produtivas, né? A sociedade do cansaço, que vem de um excesso de energia masculina. Nós vivemos em um mundo patriarcal que valoriza a energia masculina. A energia masculina é muito importante? Sim, ela é muito importante, mas a energia feminina também é muito importante. Mas Duda, o que é isso de energia feminina e masculina? A energia masculina é aquela que age, faz, vai, é o yang, o sol. Já a energia feminina é a energia do voltar-se para dentro, da intuição, né, desses movimentos mais internos, energia yin, né? E a gente vivendo nessa sociedade que nos ensina que a gente não pode se conectar com as nossas emoções, que a gente não pode descansar, que a gente tem que ser hiperprodutivo, que a gente tem que estar sempre saindo, faz o quê? Com que a gente se desconecte dessa energia feminina. E esse excesso de energia masculina, onde a gente tem que fazer, controlar, pensar, ficar muito no racional, faz com que a gente se desconecte do nosso próprio corpo, se desconecte do sentir, né? De sentir, de entender e de liberar todas essas emoções, porque a gente libera tudo isso através do corpo. E eu vou explicar sobre isso nesse vídeo. Então a gente acabou aprendendo nessa sociedade que nós devemos viver numa linearidade, né? No tá sempre igual, a gente tem que manter uma produtividade, tudo em linha reta, né? Só que nós, seres humanos, somos cíclicos, principalmente as mulheres, né? Só a gente pensar no nosso ciclo menstrual. Dentro do mês, nós temos 4 personalidades, 4 arquétipos diferentes que regem o nosso mês. Esse assunto vai ficar para um outro vídeo, senão esse daqui vai ficar muito longo, mas o que é importante a gente entender é que nós somos cíclicas, nós somos influenciadas pelas nossas emoções, pelas águas, né? A água interna está conectada com as emoções. O chorar. Então, nós somos conduzidas pela nossa energia cíclica, uterina, né? Aqui é a nossa fonte do nosso poder pessoal. E como dizem pra gente que a gente tem que manter uma linearidade, o que acontece? A gente se torna rígida, a gente se torna tensa. Os sintomas no nosso corpo, eles aparecem quando essas águas internas estão paradas. Pensa, literalmente, nós somos constituídos por muita água. Pense em água parada. O que acontece com a água parada? Apodrece. É isso que acontece com o nosso corpo. Quando a gente se desconecta dele, porque a gente está muito no mental do masculino, desconectado do nosso feminino, o nosso corpo vai apodrecendo, vai ficando doente, vai trazendo sintomas disso, dessa água parada que dá dengue. Então, o que é essa farmácia interna?
A medicina da mulher é a medicina das águas. E quando eu digo medicina da mulher, eu tô me referindo à medicina da energia feminina. E todos os seres humanos têm energia feminina e masculina, né? Tem mamãe e tem papai. Receberam essa energia, o yin e o yang. Então a gente tem que reconectar com essa energia feminina, sendo homens e mulheres. Então, como que a gente faz para movimentar essas águas internas do nosso corpo? Através do movimento consciente, da respiração e do som interno. Quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente vai fazendo com que esse fogo interno que habita aqui no nosso chakra básico da cor vermelha, ele suba, né? Quando a gente se move, a gente se aquece, borbulha as nossas águas, a gente soa, porque a gente acende a chama da nossa energia vital. Quando a gente tá muito sem energia, muito cansado, muito triste, muito depressivo, a gente tá sem energia vital. Não tá fluindo a energia no nosso corpo como deveria fluir, porque a água tá estagnada, parada, pode. E quando a gente se movimenta, a gente ativa essa energia da nossa Kundalini, nossa energia sexual, criativa, desse fogo interno. Essa energia começa a transitar no nosso corpo. A gente começa a se tornar mais fluido, mais leve. A gente entra num estado diferente. Isso é a ativação da nossa farmácia interna, aonde a energia volta a circular no nosso corpo e essa circulação energética, esse voltar para a vida novamente, porque às vezes a gente não tá na vida, a gente tá mais na morte do que na vida. Quando a gente traz esse fogo interno e volta para a vida, a gente consegue liberar essas couraças, tudo aquilo que tá preso no nosso corpo, todo o nosso lixo interno sai, é limpo, é transmutado, né? O movimento transmuta, ele cura. A água deixa de estar parada. Esse lixo interno é exatamente a dor que você sentia no seu corpo, o sintoma que tem no seu corpo. É tudo isso, esse lixo interno que ficou acumulado durante anos no seu corpo vai ser limpo através do movimento consciente da respiração, da presença, de tudo isso conectado, faz com que você se cure. E esse movimento todo no seu corpo, essa elevação energética, aonde os seus chakras começam a ser liberados, aonde essa energia volta a fluir, faz com que você expanda a sua consciência. Você consiga ver a vida de uma nova forma. Você crie novas conexões neurais, físicas para o seu corpo, novas possibilidades de vivenciar a sua vida, porque você descobre um poder pessoal gigantesco. E aí você não precisa mais se entupir de remédio, porque você ativou a sua farmácia interna. Você aprendeu a criar a energia necessária para desbloquear o que precisa ser desbloqueado. Mas para isso você precisa ter coragem de olhar para o que está por trás desses sintomas todos. Você precisa ter coragem de se movimentar, de ir além, né? De trazer para o consciente tudo isso. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa seu like, que é para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Gente, mais pessoas precisam aprender a ativar essa farmácia interna e se reconectar com esse poder pessoal, que é essa energia sexual criativa. E se vier o nome de alguém na sua cabeça que vai se beneficiar com esse conteúdo, envia esse vídeo para essa pessoa, porque é a sua energia feminina, a sua intuição já falando para você, o seu corpo te mostrando que esse vídeo tem que chegar nessa pessoa. Agora que você já sabe por que o seu corpo adoece e que existe dentro de você uma farmácia interna poderosa, vamos aprender como ativar essa farmácia na prática. A primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência quando você sente alguma dor e perguntar para o seu corpo por que tá doendo. Então você vai, né, aquieta por um momento, ao invés de você ir direto tomar um remédio, né, direto tentar resolver ou se distrair, você vai se aquietar, vai colocar a mão naquele lugar que tá dolorido e vai perguntar pro seu corpo o que ele tá querendo te dizer. Por que tá doendo? O que ele precisa? E a resposta pode não ser imediata e provavelmente não vai ser imediata, até porque o processo de cura não acontece com imediatismo, como já diz o nome, processo de cura, né? Demorou anos para você deixar a sua água toda parada. Não vai ser da noite pro dia que você vai conseguir, né, se curar, se libertar de todas essas couraças energéticas que estão aí, mas a gente tem que começar de algum lugar. Então a gente vai começar aqui, se perguntando e trazendo essa consciência pro corpo, se colocando no momento presente,
respirando fundo e perguntando para esse corpo o que ele quer te dizer. Em algum momento o corpo ele vai te dizer, porque ele é um oráculo. Eu fiz um vídeo sobre o corpo ser um oráculo. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você vai lá assistir para complementar esse conteúdo. E a ativação da nossa farmácia interna, ela acontece através das meditações ativas, que era o que eu estava falando antes, da conexão, da respiração, do movimento, da presença, do som. Porque tudo isso junto vai movimentar essa energia e você vai fazer algumas liberações. Às vezes acontece através de lágrimas, de bocejo, de risada, de choro, de grito, de movimentos, de muitas formas, né? De uma expansão. E esse movimento interno vai acontecendo durante as meditações ativas. É muito importante que essas meditações ativas sejam feitas com intenção de cura. Não é sobre só se movimentar, é sobre movimentar com uma intenção específica. E é através desse movimento que o nosso corpo vai começar a liberar hormônios da felicidade, né? Dopamina e vários outros neurotransmissores que vão fazer com que a gente se sinta bem, animada, feliz, criativa. Literalmente são substâncias químicas que fazem com que a gente se sinta assim. Eu vou deixar aqui na descrição de presente o link de uma meditação ativa. E eu quero que você tente fazer ela por uma semana, para você poder ver quais são os resultados que elas geram na sua vida. Porque a ideia é essa. Você precisa colocar essas meditações curtas, às vezes mais longas, depende, né? A gente vai identificando conforme a rotina e as possibilidades de cada uma, mas inicialmente começando com poucos minutos por dia, para que você consiga ativar essa farmácia interna e sentir no seu corpo que é isso. Porque como que você ativa? Praticando, colocando o seu corpo em movimento. Então, por isso que eu vou deixar o link para que você possa ser conduzida e aprender uma meditação ativa para você entender o que é esse poder interno, o que é entrar nesse pequeno estado de flow, de expansão da consciência e entender essa força, esse poder que você tem dentro de você. E eu tenho certeza que você vai conseguir perceber quanta energia você tem dentro de você. Porque às vezes a gente está estagnada, a gente não consegue se colocar nesse movimento porque a gente está com essas águas paradas. Então você tem que começar a se jogar no movimento. A tendência do ser humano é se permanecer na inércia, né? O nosso corpo está tentando o tempo todo economizar energia. O que você precisa é se desafiar, sair da sua zona de conforto e ir além, dar um passo, se colocar como uma prioridade, colocar essa consciência de que é através do seu corpo que você vai se curar e de pouquinho em pouquinho você vai limpando essas águas internas. Quando você começa a praticar as meditações ativas e usar o seu corpo como ferramenta, todas as áreas da sua vida começam a ser modificadas, porque você tem muito mais vontade, tesão de viver a vida, né? Muito mais vontade de fazer as coisas, você sente que você tem energia de novo para voltar a fazer as coisas. Lógico que nós somos mulheres e somos cíclicas, então nós temos ondulações, né, diferentes energias durante o nosso ciclo. Mas você consegue descobrir um poder que você tinha esquecido, que você nunca aprendeu a acessar. E com o tempo, você começando a praticar essas meditações, você se colocando nesse movimento consciente, a sua mente vai criando novas conexões, né? O que antes parecia, nossa, tem que mover o corpo, só queria ficar deitada. Sua mente vai mudando porque essas novas conexões neurais vão mostrar que todas as vezes que você termina a meditação, você se sente bem, né? Você se sente incrível quando você termina, porque é uma paz, é uma presença, é uma força, é uma conexão. E você vai começar a associar esse movimento como algo positivo, né? Com um benefício a longo prazo. É porque não é sobre fazer uma vez só, não é sobre fazer só um tipo de meditação ativa, é sobre estar nesse movimento, ir em busca, ir além, se desafiar, ir para esse lugar de ir para a vida, né? E é esse movimento que vai te dar essa força de ir para a vida, de dar o próximo passo, de confiar que você é capaz. E realmente é isso, sustentar o movimento. Quando você consegue sustentar o movimento, quando você consegue sustentar algo, e às vezes o que tá faltando para você em outras áreas da sua vida é conseguir sustentar o seu trabalho, sustentar suas relações, sustentar a sua vida no geral. Às vezes o que tá faltando é você conseguir sustentar o seu próprio corpo. Quando você começa a criar essas conexões, a sua mente muda, sua forma de ver a vida muda. Você entende o quanto você é potente. No início pode parecer difícil, mas com o tempo vai se tornar algo natural, vai se tornar uma ferramenta, né? Vai se tornar uma forma de viver sua vida, uma forma de trabalhar o seu autoconhecimento e seu autocuidado, de experienciar a vida de uma nova forma. E eu sou a prova viva disso.
que coloquei isso em prática, que coloco todos os dias em prática, que não é porque eu tô aqui ensinando pra vocês que eu não tenho que passar pelo processo, que eu não tenho que sair da minha zona de conforto, que eu não tenho que ir além. E eu só tô aqui gravando esse vídeo hoje porque eu comecei a me movimentar, porque antes eu não acreditava que eu tinha força pra fazer isso. E aí eu descobri a minha força interna através do movimento do corpo. Então o corpo, ele é uma ferramenta poderosíssima. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta farmácia interna, que é para eu saber que você tá gostando desse estilo de vídeo, para que eu possa trazer mais meditações ativas e muito mais conteúdos como esse, de expansão da consciência, de conexão consigo e com o seu próprio corpo. Vê se bebe água, porque a água é muito importante para o seu corpinho, e já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse, que vai ter muito conteúdo incrível. Gratidão por assistir o vídeo até aqui, até o próximo vídeo! Fui!